Então, galera, essa é a parte 2 do nosso vídeo sobre o mundo islâmico. A gente vai estar falando agora sobre a expansão islâmica, né? Como o Islã vai se expandir em outros povos, chegando até ali a Europa, até lá na Península Ibérica, em Portugal, Espanha. A gente vai ter a figura de Carlos Martel, ele vai ser importantíssimo para conter essa expansão muçulmana. Então, o que acontece? Quando Maomé, quando ele foge, ele junta muitos seguidores, depois ele volta, conquista a cidade de Meca e Maomé acaba morrendo. Quando Maomé morre, quando ocorre a morte de Maomé, há uma espécie de cisão, né, sobre... os muçulmanos se dividem em dois grandes grupos. Os sunitas, que acreditavam que o califa, que era uma espécie de líder, né, que o califa deveria ser o sucessor de Maomé, e os xiitas, que acreditavam que deveria ser um parente, alguém com uma linhagem sanguínea de Maomé, que deveria sucedê-lo. Então vai ter essa confusão, é por isso que até hoje a gente tem brigas entre sunitas e xiitas em vários países árabes. Então o que acontece? Qual a importância do Islã nessa história? Uma religião tem relevância histórica? Muita. Por quê? É o Islã que vai unir todo o povo árabe numa espécie de teocracia. O que é teocracia? Krata, né? O termo krata significa governo, e theos vem da palavra grega que é traduzida para Deus ou divindade. Uma teocracia é um governo, é uma espécie de governo baseado ou pautado em uma religião, em uma fé. No caso, a Península Arábica, o povo árabe, ele vai se unir em torno do Islã, vai se tornar uma teocracia. E baseado na jihad, a jihad é uma interpretação, significa guerra santa, é uma interpretação do Islã de que vai haver uma guerra santa e que é papel dos muçulmanos lutar e combater os infiéis. Quem seriam os infiéis? Todos aqueles não muçulmanos. Então, o jihadista é geralmente uma pessoa radical. Na visão do jihadista, só tem dois caminhos para o infiel. Ou o infiel se converte ao Islã, ou ele morre. Então, com essa desculpa da jihad, de pregar o Islã para outras nações, os árabes foram conquistando vários povos, tomaram conta de vários povos e foram impondo o Islã na base da força. Muito semelhante lá no Brasil, não é o mesmo processo histórico, mas lá no Brasil Colônia, quando a gente teve a catequização dos índios, é um processo bem parecido. Eles impuseram o Islã para outros povos. Não é à toa que hoje na África nós temos uma série de países muçulmanos. O Egito, para quem do 7º ano lembra, a gente estudou Egito no 6º ano. O Egito você tinha lá os faraós com todos aqueles deuses. Como é que de repente isso mudou? Tem muito a ver também com o processo de expansão islâmica. O Egito foi conquistado pelos muçulmanos. Parte da África, grande parte da Ásia, na Índia nós também temos muçulmanos, no Paquistão, Turquia. Se a gente for para a Europa também, nós temos uma... Embora a invasão islâmica ela tenha sido repelida pelas cruzadas, a gente tem também uma presença muçulmana na Europa, mas principalmente na Ásia e na África. Se você for ver, a concentração ali no Oriente Médio é muito grande, temos uma série de países, Irã, Iraque, embora o Irã não sejam árabes, os Irãs são persas, isso já é um outro assunto, mas no Irã a gente tem a presença dos muçulmanos, lembrando, árabe e muçulmano não é a mesma coisa. Nós temos o Irã, o Iraque, a Líbia, a Síria, uma série de países ali, que são o Iêmen, uma série de países de maioria muçulmana, Arábia Saudita, entre outros. Então o que acontece? Essas expansões islâmicas, elas fazem com que o Islã hoje seja a segunda maior religião do mundo. E a gente precisa entender uma coisa, existe hoje um conceito, que é um conceito até errôneo, que as pessoas têm a visão de que todo muçulmano, olha o camarada já com aquele turbante, todo muçulmano ele é um terrorista em potencial. Isso começou principalmente depois do 11 de setembro de 2001, que foi o atentado às Torres Gêmeas. Houve um processo de xenofobia muito grande, principalmente por conta dos Estados Unidos, que a gente até compreende, né? Porque o pânico se instaurou, embora a xenofobia seja uma coisa terrível, não se justifica. Ainda hoje, muitos muçulmanos são vistos como terroristas em potenciais. E, na verdade,
menos da metade dos muçulmanos são jihadistas. Tem essa visão de terrorismo, de guerra santa. E outra coisa também, para a gente finalizar, a jihad, que foi uma ideologia pregada lá atrás, a expansão islâmica é do século 7 depois de Cristo, para a gente ver como uma ideia ela pode ter uma importância. Uma ideia ela permanece por séculos, né? Os terroristas hoje, no século XXI, usam a mesma desculpa da jihad lá das expansões muçulmanas para praticar os atos terroristas. Eles acreditam que eles estão fazendo a obra de Alá. Alá para eles é como se fosse Deus para os cristãos. Então, o que acontece? A gente precisa desconstruir essa visão de que todo muçulmano ele é um terrorista em potencial. Isso não é verdade. Embora em vários países do Islã, embora em vários países do Oriente Médio, nós tenhamos uma série de atitudes radicais, mesmo dos que não são terroristas. Por exemplo, no Irã, homossexuais são enforcados, atirados de prédios. Mulheres que praticam atos